Nesse vídeo a gente vai falar de busca em largura, né, em profundidade e com aprofundamento interativo. Isso na sequência de vídeos, né? Esse vídeo especificamente a gente vai falar de busca em largura, certo? Vamos lá. Então, nos vídeos anteriores, a gente estava preparando o cenário para poder usar um algoritmo desses, né, para resolver um problema. Então, a gente modelou um problema como um grafo, que aí, ao fazer a busca em grafo, ao percorrer o grafo, a gente vai encontrar uma sequência de ações, né, já que cada nó é um estado do ambiente, e cada ação muda esse estado do ambiente, então eu vou fazer uma sequência de ações que sai do estado inicial e chega no estado objetivo. E a gente viu que o algoritmo geral, né, a gente tem a parte conhecida do grafo, que fica nesse conjunto X, ele vai crescendo à medida que a gente vai avançando no grafo, e tem a fronteira que separa a parte conhecida da parte desconhecida. E aí a gente vai ter diferentes estratégias de uso da fronteira, e cada estratégia vai nos dar um algoritmo diferente, vai ter benefícios, vantagens e desvantagens, né? A gente viu que diferentes estratégias podem resultar em diferentes caminhos. Por exemplo, esse aqui é um caminho e esse é outro. E cada caminho tem sua característica aí. Nesse caso, o melhor caminho é este aqui, né, que passa pelo A, B, C, D, E até F. Porque ele tem custo 4, o outro tem custo 51. Mas, se todos os custos do grafo fossem idênticos, né, se tudo fosse custo 1, o caminho ACF seria melhor. Né? Esse caminho aqui, ACF, seria melhor, porque ele teria custo 2. Né? Mas, enfim, cada estratégia vai ter essa questão. E aí a gente avalia as diferentes estratégias com base em se ela sempre encontra uma solução, que aí é a completude, quantos nós ela expande, complexidade de tempo, quantos nós ficam na memória, né, na fronteira e expandidos, e a optimalidade, ela sempre encontra uma solução com o menor número de passos possível. São esses critérios que a gente vai usar para avaliar. E aí os 4 algoritmos que a gente vai começar vendo pela busca em largura, neste vídeo especificamente. Outros vídeos vão abordar as outras estratégias. Então, a ideia da busca em largura é expandir o grafo em camadas a partir do nó inicial, ou seja, então eu vou primeiro visitar todos os vizinhos do nó inicial, ou seja, os nós que estão a um salto de distância, né, desse nó inicial, para depois visitar os nós que estão a 2 saltos de distância do nó inicial. Então, com essa ideia, a gente já consegue executar mentalmente aqui a busca em largura. Então, inicialmente, o nosso conjunto de explorados, né, sempre começa ali com o nó inicial, que vamos supor, né, que o nó inicial é o A, se eu não tenho que falar, tem que deixar explícito. Então, a gente começa a busca pelo A. Então, primeiro vamos visitar o A, e depois visitar os que estão a distância 1 de A, que é o B e C, depois visitar quem está a distância 2 de A, D, E, F, G, e por último visitar quem está a distância 3 de A, que é o H. Então, vai ser essa sequência de visitas. E com isso, então, vamos executar mentalmente esse algoritmo aqui, então, fazendo marcando os nós que estão na fronteira e os nós que estão visitados. Então, eu começo aqui com o A, eu vou marcar o A, então, que ele vai ser explorado, né? Vai ser visitado, e ao visitar, a gente adiciona ele no conjunto X, né, de nós explorados, e adiciona vou marcar com um Fzinho aqui, os vizinhos daquele nó na fronteira. Então, tem o B e C na fronteira. E a ordem que o B e o C vão ser adicionados na fronteira não importa, pode ser B na frente de C e C na frente de B, isso a gente não tem controle, entre aspas, né, que eu vou supor que vão ser adicionados em ordem alfabética. Então, em seguida, então, eu vou visitar o nó B, vou tirar ele da fronteira aqui, vou marcar ele como visitado e adicionar os vizinhos de B na fronteira. É isso que é visitar, que é expandir um nó. Então, eu cresci, né, a fronteira avançou. Antes a fronteira tinha B e C, agora ela tem D, E e C. E pelo critério da busca em largura, qual é o próximo nó que eu vou visitar? Acertou quem disse o nó C, né? Porque
ele está na fronteira e está à distância 1 do nó inicial, que é o A. Então, vou tirar o C da fronteira e vou adicionar os vizinhos dele na fronteira. Marquei o C como visitado. Esse círculo aí é para marcar como visitado. Então, agora a fronteira tem D, E, F e G. Então, eu vou seguir a ordem alfabética aqui da fronteira, tirar o nó D. Ele não tem vizinhos, né? Se tivesse, eu adicionaria eles na fronteira. Vou tirar o nó, explorar, né? Expandir o nó E, nodo. Aqui, deixa eu marcar que eu tirei o D antes. Agora eu vou marcar que eu tirei o E da fronteira, marquei ele como explorado aqui com um círculo e adicionei o vizinho dele, H, na fronteira. E agora, pelo critério da busca em largura, então a fronteira tem H, o F e o G. Pelo critério da busca em largura, eu vou continuar expandindo e vou pegar o nó F agora. Então eu cheguei no objetivo. Né? Eu não, esqueci de falar isso desde o começo. Né? O F era o nó objetivo, estava marcado em verde aqui porque era o nó objetivo. E aí eu terminei a busca. Não precisei explorar o grafo todo, né? Visitar todos os nós. Né? Então tirei o F aqui da fronteira e terminei a busca. Não precisei visitar todos os nós e consegui terminar. Consegui encontrar o objetivo. Então, e aí o caminho, né, a solução, nesse caso, é esse caminho aqui, de A até C e C até F. Então, eu teria que pegar a ação que leva de A até C e a ação que leva de C até F. Essa é a solução. Para um problema abstrato, né, eu não defini o que são os nós aqui. Então, nesse momento, a gente vai abstrair o grafo e vamos preocupar só com como percorrer esse grafo. Né? Pode ser cada nó aqui pode ser um estado lá do 8Puzzle ou do Sokoban, enfim, qualquer ambiente que a gente, do robô aspirador, qualquer ambiente que a gente conseguir imaginar. E então o algoritmo, a busca em largura segue o mesmo algoritmo geral de busca em grafos, e aqui a gente vai ter, precisa, né, de implementar essa estratégia de esse algum nó que eu vou retirar de F tem que ser o nó mais próximo do nó inicial. Né? Então, novamente aqui, o nó inicial é o A e o F é o nó objetivo. E então a pergunta, qual estrutura de dados, né? A fronteira é um conjunto, né? Então uma lista, enfim, é uma estrutura de dados que a gente vai usar para implementar esse comportamento. Então faz uma pausa, pequena pausa aí no vídeo e pensa qual estrutura de dados implementa isso de expandir o nó mais próximo do nó inicial. Um glitch no vídeo aqui. Acertou quem disse que é fila. Por quê? Porque o nó mais próximo do nó inicial é o nó que está mais tempo na fila. Né? Quando a gente fez aquela exploração, a gente fez a execução da busca em largura, eu vou fazer ela de novo aqui, a gente vai ver que o nó mais próximo do nó inicial é o que está há mais tempo na fronteira. E a fila implementa isso de esse comportamento que a gente quer. Então, para a busca em largura, a gente usa o mesmo algoritmo geral, o mesmo algoritmo aqui, e a fronteira é uma fila. Né? E aí, retirar um nó da fila é desenfileirar. Ok? Então, vamos executar esse algoritmo agora. Desde o comecinho ali. Né? Então, a gente inicializa a parte, o território conhecido do grafo é vazio, né? Não tem nada aqui. A fila começa com um nó inicial, que todo slide aqui eu tenho que desenhar de novo. É o nó A, que é o nó inicial aqui da nossa busca. Então, a fronteira tem o A, e a gente começa. Né? Eu fiz essa parte aqui, adicionando o A. Vamos fazer o teste, então. A fronteira está vazia? Não está, porque ela tem o A, então não falhou. Desenfileirar da fronteira vai ser, então a variável V vai receber o nó A. E aí eu pergunto, V é o objetivo? Se for, retorna o caminho até do nó inicial até ele, mas não é. E aí eu pergunto, o A já está no conjunto de nós conhecidos? Não, está vazio aqui. Então eu vou inserir V no conjunto de nós conhecidos,
tirar ele da... Como eu disse, faltou apagar aqui ele da fila, né? Então, apaguei. Quando eu desenfileirei ele aqui, então tirei da fila, testei se era o objetivo e agora inseri ele no conjunto de nós visitados, tá aqui, e vou inserir os vizinhos de A na fila. Então, vamos inserir os vizinhos de A aqui na fila. Os vizinhos de A são B e C. Então, eu vou marcar eles aqui no gráfico e vou inserir. Eles estão na fronteira, né? Então, agora B e C na fila. Ok? Então, fizemos aí a primeira execução do loop aí. Vamos, próxima execução. Segunda execução, eu vou testar se a fila não está vazia, então não vou falhar. Vou desenfileirar o nó da fila. Como eu enfileirei B e C, eu vou pegar quem está mais tempo ali, vai ser o B. Então, a variável V vai ter o nó B, vai apontar para o B. E ele desenfileirei, B não é o objetivo, e aí eu testo se eu já conheço o B, não conheço, só o conjunto de explorados só tem o A, meu território conhecido. Então, eu vou inserir o nó B no conjunto de conhecidos. Inserir aqui. E inserir os vizinhos de B na fila. Então, minha fila vai crescer. Então, se eu tinha só o C ali, agora eu tenho o C, o D e o E na fila. C, D e E. Ok? Então, próxima execução aí. Próxima execução do loop. Terminamos de expandir o B. O próximo a ser expandido, pelo critério da fila, é o C, que está mais tempo na fila. Então, deixa eu ir marcando aqui os que estão expandidos, né? Que são do conjunto X, que são A e o B, por enquanto, A e B. Agora, é o nó C que vai ser expandido. Então, eu vou retirar. A variável V vai conter o nó C. O nó C vai sair da fronteira e vai entrar no conjunto de nós conhecidos. E a fila vai ganhar os vizinhos de C, que são o F e o G. F, G. Certo? Então, agora vamos dar próxima execução do algoritmo. A gente vai desenfileirar. Eu não vou... agora, para ficar mais fácil, né, a variável V aqui, ela é boa para o algoritmo, mas mentalmente a gente vai saber qual é, que é o que eu vou desenfileirar agora. Então, eu vou desenfileirar quem está mais tempo na fila, que é o D. Eu vou adicionar ele à fronteira e vou adicionar os vizinhos de D na fila, não tem ninguém. Então, a fronteira não vai crescer nesse ponto. Na próxima execução, eu vou expandir quem está mais tempo na fila, que é o E. Então, adiciono aqui o E aos conjuntos de nós conhecidos. Então, estou conquistando o território aqui no grafo, né? E adiciono o H na fronteira. H. E agora, vai acontecer uma coisa diferente, né? Que eu vou expandir o F, que é quem está mais tempo na fila. Então, eu vou desenfileirar vou desenfileirar o F, né, que está mais tempo na fila, saiu da fila, e o F é o objetivo. Né? Então, eu vou retornar o caminho de A até F. Vou retornar esse caminho aqui, certo? Nesse momento, a gente não vai preocupar em como reconstruir o caminho, né, mas a gente vai preocupar em testar se cada nó que a gente retira da fronteira para expandir, a gente testa se ele é o objetivo. Aí, quando for, a busca acaba, terminou. Certo? Então, essa é uma execução da busca em largura. E com relação às características da busca em largura, nesse momento a gente não vai analisar a complexidade de tempo nem de espaço, vai ficar para um vídeo posterior. Tá? A gente vai analisar completude e otimalidade. A busca em largura sempre encontra uma solução, se ela existir, e ela sempre encontra uma solução de menor custo. Vamos para esse grafinho aqui. Né? Nesse grafo, ela vai encontrar a solução se o início é o A e o objetivo é o F? Vai encontrar.
É porque ela vai expandir em camadas. Então, começa por quem está a um salto de distância, né, B e C, depois a 2 saltos de distância, que é o D e o F, depois a 3 saltos de distância, que é o E. Então, as camadas aqui ficou meio estranho, né? Mas ó, encontrou o caminho CF, né? Que o F está a 2 saltos de distância do nó inicial. Então, ele encontrou a solução, encontrou um caminho até o objetivo e encontrou o menor caminho para esse grafo aqui, né? Que tem tudo o custo 1. Mas, e para esse grafo? E agora? Que tem a busca em largura vai encontrar a mesma solução, né? Vai expandir o A, depois o B, depois o C, depois pode ser o D, depois o F. Né? E na hora que expandir o F, termina. Vai retornar essa solução aqui. É o mesmo caminho, agora só que ele tem um custo 51. Ou seja, a busca em largura encontra a melhor solução se o grafo tiver custos unitários. Se todas as arestas, se todas as ações que eu vou fazer, né, já que a aresta representa a ação, se todas as ações tiverem o mesmo custo. Então, essa é assim que funciona a busca em largura. E quando que a busca em largura falha? Né, se ela sempre encontra uma solução se existir, ela falha quando a solução não existir. Né? Ou seja, supondo aqui que eu tenha um nó G aqui, que seja o objetivo, né? Vamos marcar G como objetivo aqui, e o G está desconectado do início, não tem caminho do início até a solução. Né? E aí não, a busca em largura vai explorar tudo que der para alcançar desde o início, nessa ordem aqui, e não vai chegar no nó G. Né? A fronteira vai ficar vazia, porque a cada vez que eu expando, eu tiro da fronteira. Então, eu tirei tudo que deu para alcançar aqui desde o início, eu tirei da fronteira e não atingi o nó G. Então, falhou nesse caso. Falhou porque não tinha solução. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver a busca em profundidade.